Olá, irmãos e irmãs, usem suas máscaras, não descuidem. Aqueles que já puderem, tomem suas vacinas, não se esqueçam do álcool em gel. Bem-vindo, bem-vinda ao nosso encontro das quartas-feiras, através do YouTube PIB Freguesia, para orarmos juntos, para estudarmos a Bíblia, as Escrituras Sagradas juntos. Queridos, envie o teu pedido de oração. Você pode fazer isso através do Zap ou por telefone, ligando à nossa secretaria. A irmã Cristiane terá muito prazer em anotar e fazer chegar às minhas mãos para que possamos orar neste horário por você. Façam isso até terça-feira. Geralmente gravamos o programa na terça-feira à tarde. Então faça isso até terça-feira para que você possa participar com o seu pedido e nós possamos estar orando por você, por seus amigos, enfim, buscando a presença do Senhor naquilo que você necessita. Irmãos, nós estamos planejando o retorno, a volta aos cultos presenciais vespertinos. Estamos na expectativa de começar no próximo primeiro domingo de junho. Então esteja orando por isso. Há várias implicações, vários detalhes. No próximo domingo nós teremos a reunião para acertarmos detalhes sobre isso. Ore, esteja falando, esteja buscando a presença do Senhor e esteja falando com os irmãos. Nós estamos na expectativa de abrir o culto vespertino, porque o nosso culto pela manhã já está ficando extrapolando, quase extrapolando a permissão que temos, a quantidade de irmãos dentro de um contexto de segurança. A propósito, quero pedir a você que se inscreva. Alguns irmãos estão vindo sem se inscrever e só está sendo acomodado porque alguns irmãos se inscrevem e não vêm, mas isso com o aumento do público pode trazer alguns desconfortos, alguns embaraços. Então, irmão, por favor, faça a sua inscrição. Você pode fazer a sua inscrição até sexta-feira ao meio-dia. E se você, por acaso, se inscrever e resolver não vir, e tiver tempo até sexta-feira, desfaça a inscrição para que outro possa entrar no seu lugar. E assim você estará cooperando conosco, com a secretaria e com a segurança, para que o nosso culto possa ser perfeitamente um culto de adoração ao nosso Senhor. Se você tem dificuldade, você pode fazer a sua inscrição pelo Zap. Mas se você tiver dificuldade de manusear essas maquininhas, você pode usar o telefone da igreja, 2447-0313, e no horário de expediente, a partir das 9 até as 5, você poderá falar com a irmã Cristiane e ela estará fazendo a sua anotação. Irmãos, estejamos orando pelos enfermos. Muito provavelmente você conhece alguém que esteja cometido de Covid, algum parente, algum vizinho, alguma pessoa amiga, algum colega de trabalho. Coloque o nome desse querido nesse instante diante do Senhor. Nós estaremos orando pelos enfermos. Orem também, irmãos, pelas famílias enlutadas. São muitas, algumas que conhecemos. Essa semana tivemos notícia de alguns pastores que perderam familiares, pastores próximos, amigos nossos, que perderam filho, perderam pessoas queridas. Estejamos orando pelas famílias enlutadas. Temos famílias enlutadas aqui em nossa igreja também. Estejamos orando e, na medida do possível, telefonando para esses queridos com a palavra de conforto, de carinho, de atenção. Oremos também, irmãos, pela nossa denominação, especialmente a Convenção Batista Carioca, os seus problemas administrativos, suas situações a serem resolvidas. E também, irmãos, repito, orem
pelo nosso retorno às atividades. Nós estamos gradativamente voltando às atividades. Como disse há pouco, estamos pretendendo voltar aos cultos presenciais à noite, ou os cultos vespertinos, no início da noite, e estamos nos preparando para isso. Mas já voltamos também a ter aulas. O irmão Gessé está ministrando aulas de música aqui na igreja. Também a creche voltou a funcionar e nós pedimos as orações dos irmãos no sentido de que tudo possa transcorrer tranquilamente. A creche é um braço do nosso serviço social da igreja. Também temos a Fono já voltou a trabalhar, está atendendo aqui na igreja, e a psicóloga. Então temos esses setores que já voltaram à atividade, são atividades que podem ser controladas com horário e 1 a 2 pessoas no máximo, então as coisas podem caminhar assim. Então, se você tem algumas dessas necessidades na área da música, da fono, na área da psicologia, entre em contato com a irmã Cristiane e ela dará todas as informações necessárias. Oremos ao Senhor. Pai querido, nós te agradecemos por esse dia, pela oportunidade que temos em meio a uma semana de atividades seculares, podemos parar, ó Pai, alguns instantes para buscarmos a Tua presença, confiados na Tua ajuda. Pai, estamos colocando diante de Ti, do Teu trono, em Tuas mãos, a vida daqueles que estão enfermos, pessoas queridas, pessoas próximas, que estão enfermas, algumas acamadas, algumas com os primeiros sintomas da Covid. Pedimos ao Pai que o Teu Espírito esteja atuando nessas vidas e cumprindo-se ali a Tua vontade. Pedimos ao Pai em favor daqueles que estão hospitalizados, especialmente daqueles que estão cuidando dos hospitalizados. Quantos servos Teus, quantas vidas preciosas, salvas por Jesus, profissionais na área da saúde, estão se desdobrando e correndo risco. Pai querido, que elas possam ser guardadas pelo Teu Espírito. Também pedimos em favor dos lares enlutados. Pedimos ao Pai em favor do pastor Marim, dê conforto ao Teu filho que perdeu a vida, do seu filho também, pastor. Que ele possa, Senhor Deus, a família, a esposa, a igreja, as igrejas, possam estar confortadas em Ti, sabendo que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que Te amam. Agora, Pai, conduza-nos no estudo desta noite. Abençoa os nossos corações, abra as nossas mentes para o entendimento da Tua palavra. Oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, quero continuar hoje, como prometi na semana passada, falando sobre oração, e hoje destaco a situação da guerra espiritual, o crente e a guerra espiritual. E eu quero convidar os irmãos para a leitura, o texto básico. Eu gostaria de convidá-lo a fazer a leitura de todo o texto, 1 Reis, capítulo 18, os versículos de 20 a 46. Eu não vou ler o texto todo para ganhar tempo aqui. Vou ler em 1 Reis 18, de 30 a 39, apenas 9 versículos. Mas eu gostaria que você lesse todo o texto, do 20 ao 46, para ter todo um panorama daquilo que aconteceu, do episódio que estaremos comentando com os irmãos. Passo então a leitura de 1 Reis, capítulo 18, de 30 a 39. Então Elias convidou o povo dizendo: acompanhe-me. E o povo seguiu. E Elias, recompôs o altar do Senhor que estava abandonado após ter sido destruído, vandalizado. Elias recolheu 12 pedras representativas das 12 tribos dos filhos de Jacó,
sobre os quais dissera o Senhor: Israel será o teu nome como nação. E tomando as 12 pedras como base do altar, reedificou o altar do Senhor e mandou circundar o altar com uma valeta de 2 seas, com capacidade para 12 litros. Então arrumou a lenha sobre o altar, cortou o novilho em pedaços e os colocou sobre a lenha e ordenou: enchei d'água 4 cântaros e derrame sobre o holocausto e a lenha. Então ordenou segunda e terceira vez: coloque 4 cântaros mais d'água sobre o holocausto e a lenha, de modo que a água fartamente escorria do altar e enchia a valeta. O dia terminava e já ia escurecer quando Elias terminou os preparativos e então o profeta orou: ó Senhor, Deus de Abraão, Isaque e Jacó, Deus de Israel, que se saiba hoje que tu és o Deus do povo de Israel. Fiquem todos sabendo que teu servo, por ordem expressa tua, está realizando este ato de fé mediante a tua palavra. Senhor, responda-me. Atende a minha oração para que este povo reconheça que só tu és Deus e para que este povo retorne o coração para ti. Então, no mesmo instante, um raio atingiu o altar, caiu fogo do céu sobre o holocausto e queimou completamente o novilho, a lenha, e secou a água na valeta ao redor do altar, e o povo, atônito, testemunhou isto. E o povo imediatamente prostrou-se com o rosto em terra, exclamando a uma só voz: o Senhor é eterno, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Queridos, desde que Lúcifer pecou e foi expulso do lugar santo onde residem os seres espirituais a serviço de Deus, e Satanás transmutou-se em Diabolos, que significa inimigo de Deus, uma permanente batalha espiritual tem acontecido. Uma insistente batalha espiritual tem acontecido, especialmente após a criação da humanidade. E visa, por parte de Satanás, ex-Lúcifer, a escravização da alma humana. Escrevendo à igreja cristã, dirigindo seus crentes em Éfeso, o apóstolo Paulo afirma que o crente está envolto nessa batalha. Mas que nós, crentes, não lutamos contra a carne e o sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os seres espirituais da maldade que atacam espiritualmente a vida do crente. Vocês podem conferir esse texto que citei oralmente na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículo 12. O texto que tomei como base para o estudo hoje, 1 Reis 18, 20 a 40, narra o episódio ocorrido em Israel entre o profeta Elias, profeta de Deus, e os 450 profetas do ídolo Baal, à época do reinado de Acabe. O estudo de hoje está direcionado a você, meu irmão, minha irmã, que é crente, que já foi remido pelo Senhor Jesus Cristo. E esse estudo, meu querido, minha querida, visa estimulá-lo na batalha, estimulá-lo a não desistir da luta, ainda que adversa e terrível, ainda que lhe pareça essa luta muito mais forte do que você possa suportar, mesmo parecendo que você esteja sozinho nesta luta. Querido, querida, preste atenção. Esta luta que você está travando
neste momento, ela não será vencida com os teus meros esforços pessoais, humanos. Saiba disso. Saiba com bastante clareza. Esta luta, eu não sei, eu estou vendo aqui câmeras na minha frente, mas eu sei que estou chegando a famílias, a lares, a pessoas, a corações que estão aí na batalha, estão vivendo momentos de angústia, de ansiedade, seja qual for a sua luta, em que ordem for, em que área for. Quem sabe na área da saúde, na área da morte, na área empresarial, na área de emprego, de trabalho, na área financeira, eu não sei, na área emocional, no relacionamento pai, filho, mãe, filho, esposos, enfim, eu não sei que tipo de luta, que tipo de batalha você está travando. Uma coisa eu sei, a origem dela, de onde ela parte. E aí eu quero ler, vou repetir pausadamente. Preste atenção, esta luta que você está travando neste momento não será vencida com os teus meros recursos humanos. Saiba disso com toda clareza. Esta luta só será vencida por você com os recursos divinos que o Senhor tem disponibilizado para você. Um desses recursos, é o que quero falar nesta noite, um desses recursos é uma poderosíssima arma, que faz as hostes a serviço de Satanás recuar, tremer. Esta arma é a oração. Observem, preste atenção, escrevam aí a palavra oração e preste atenção numa curiosidade que está implícita nessa palavra. Oração. Se você tirar o O do início da palavra, você tem ração. Então, oração é ração, é alimento, é algo que traz substância energética ao seu espírito. Mas oração também é ação. Se você tira o O e o R do início da palavra, você tem ação. Então, oração é alimento e é ação. Então, isso significa, meu querido, que você precisa alimentar-se da oração, fortalecer-se na oração, crer na oração como fonte de poder e fortalecimento, como fonte de poder e meio de você vencer esse obstáculo. E também ela é fonte de ação. Então, orar é orar entrando em ação, é agir. Você precisa agir para que o milagre que você espera aconteça. O milagre, meu querido, já está pronto no mundo espiritual, no mundo santo espiritual. E então, o milagre, que só Deus pode realizar, vai se materializar, vai acontecer quando você, fortalecido pela oração, entrar em ação a serviço do Senhor, naquilo que Ele espera de você. Uma pergunta antes de continuar. Você costuma orar? Você utiliza o poder da oração? Você sabe utilizar essa arma espiritual colocada por Deus à sua disposição? Irmão, irmã. Você sabe orar? Ou você procura alguém que ore por você? Um irmão que ora a oração poderosa que você está precisando que seja feita. Quando você precisa orar, você procura alguém para orar por você ou você vai orar? Pense nisso.
Medite nisso, enquanto acompanhamos os acontecimentos do texto que lemos. A vida no Reino do Norte, formado por 10 das 12 tribos de Israel, estava um desastre. Desmoronava-se em escombros espirituais. A vida política era desalentadora e a vida social tornara-se um caos. Marionete de Jezabel, por má influência de Jezabel, Acabe havia permitido altares a deuses estranhos em Israel, que fossem erguidos altares a Baal, a Será, e o povo era convocado para cerimônias de adoração a esses ídolos. E o povo que deveria adorar e cultuar ao verdadeiro Deus, o Deus de Israel, estava se prostrando diante de imagens idólatras, representativas de potestades do mal, entidades espirituais satânicas, tudo com a chancela oficial do governo de Israel, com o aval oficial do palácio, com o timbre de Acabe. Elias era o único profeta que restava no Reino do Norte, profeta do Senhor. Era o único que falava em nome do Senhor, o único que esbravejava contra o pecado que estava sendo tolerado e praticado entre as 10 tribos de Israel. Um povo dividido entre ouvir a voz de Deus e atender e fazer a vontade de Acabe, que era manipulado por Jezabel, a rainha ímpia, idólatra, sanguinária, que havia ordenado a morte de todos os profetas que falassem em nome do Senhor de Israel. Elias, um homem temente a Deus, um crente que mantinha estreita comunhão com Deus, única voz que Deus ainda ouvia em toda aquela nação, sensível à realidade espiritual do povo de Israel, percebeu que algo precisava ser feito e teria que ser algo extraordinário, algo sobrenatural, pois o momento era crítico. Abra um parênteses aqui, meus irmãos, para lembrá-los. Você deve se lembrar sempre disso, meu irmão, minha irmã. Que Deus só age, Deus só atua de maneira sobrenatural. As coisas que são naturais a mim e a você fazer, mesmo no reino espiritual, nas coisas que pertencem a Ele, Ele espera que você faça, Mas quando há necessidade do agir sobrenatural de Deus, Ele vai agir. Ele já agiu de forma sobrenatural na minha vida muitas vezes, livrando-me até de acidentes graves, fatais. Em outra oportunidade, compartilho com vocês. Se o crente sabe agir de maneira sobrenatural, meu querido, Deus não precisa agir. Ele só faz o sobrenatural. Se eu puder fazer o sobrenatural, Ele não vai fazer. Ele não vai fazer por mim. Mas se o crente precisa do agir de Deus, Ele o fará da forma sobrenatural quando Ele julgar necessário. Saiba disso. Deus age da forma sobrenatural, meus amados, na natureza. Vou tomar alguns exemplos. Quando foi preciso, Deus acalmou o mar, na pessoa de Jesus, acalmou o mar para os discípulos. Quando foi preciso alimentar a multidão, Ele multiplicou os 5 pães e 2 peixes e alimentou 15.000 pessoas com 5 pãezinhos e 2 peixes. Sobrenatural. Agir sobrenatural de Deus. Mas veja bem, quando foi preciso também, Ele enviou o anjo para libertar o apóstolo Pedro da prisão um dia antes dele ser morto.
O anjo chegou, soltou as correntes do braço de Pedro, abriu as portas, Pedro passou pelos sentinelas, saiu lá fora, no portão principal da cadeia, e foi para a igreja, foi para onde estava reunida a igreja. O anjo apareceu a Pedro e o libertou de forma sobrenatural. Deus usou o anjo. Ele usou o anjo. Mas Deus também age através de homens, de forma sobrenatural, através de homens que sejam seus servos, suas servas, dentro, logicamente, dos seus propósitos divinos. A soberania de Deus, meus queridos, é inquestionável. A sua vontade é inquestionável. No caso de Elias, ele usou o profeta para corajosamente desafiar Acabe, o fraco rei, Jezabel, a rainha idólatra, e os 450 falsos profetas que cultuavam a imagem de Baal e que levavam o povo de Israel a pensar. Ele agiu de forma sobrenatural também para levar o povo de Israel a pensar e a se decidir a quem servir. Se ao Deus vivo de Israel ou se a ídolos inertes, a deuses inexistentes, a deuses frutos da imaginação humana. E Deus, após o corajoso desafio do profeta Elias, usou os meios da natureza de forma sobrenatural para manifestar o seu poder ao povo e demonstrar que ele é o Deus que tem o controle de tudo. Quando Acabe convocou o povo a se reunir para a solenidade idólatra, e os 450 profetas de Baal se reuniram para o início da cerimônia, Elias, o profeta de Deus, se aproximou do altar a Baal, e mesmo sendo um contra 450, mesmo sabendo que enfrentaria a fúria de Acabe e Jezabel, mesmo sabendo que corria risco de morte, mesmo diante da covarde indiferença do povo de Israel naquele instante, Elias se dispôs a arriscar-se e a lançar um espetacular desafio aos crentes a Baal, um desafio em nome do Senhor. Deus precisou usar Elias. Aquela parte do desafio pertencia a Elias. O chamamento da atenção do povo para aquela situação era o que Elias tinha que fazer, e ele precisou de muita coragem para fazer, muito despreendimento para fazer. Imagine, ele chegou lá quando os 450 profetas iniciando a cerimônia ao redor do altar a Baal, Elias se levanta e começa a falar e a desafiar o povo. E olha o que Elias disse ao povo: até quando? Até quando? Disse o profeta do Senhor ao povo de Israel. Até quando vocês permanecerão divididos? Estarão na fronteira entre o Deus, o Senhor de Israel e Baal. Vocês precisam decidir a quem vão servir, disse ele para o povo. Hoje, vocês terão que se decidir se continuam servindo ao ídolo Baal ou ao Deus de Israel. Hoje, vocês terão que escolher a quem servir e adorar, se a Deus ou a Baal. Se vão servir ao Senhor vivo ou ao ídolo Baal. E o Senhor que vive é o seu Deus. Então sirva-o. Se decidirem servir a Baal, façam dele o seu Deus e sirvam-no. Mas decidam-se por um ou por outro.
Não fiquem aí cocheando entre os dois, dividido entre os dois. Se Deus é o seu Deus, segui-o. Se Baal é o seu Deus, segui-o. Amados do Senhor, queridos e queridas, há muitos membros das igrejas denominacionalmente reconhecidas como evangélicas, vivendo nessa mesma situação, na exata posição daquele israelita nos dias em que viveu o profeta Elias. Crentes que estão divididos, crentes que estão cocheando entre o culto a Deus e os prazeres da carne, entre as celebrações a Deus no templo da sua igreja e as convocações mundanas, os convites para se reunirem nas sinagogas de Satanás. Há muitos membros em nossas igrejas que se dizem povo de Deus, divididos entre a mensagem da parte de Deus e os apelos da carne, entre o que aconselha as Escrituras Sagradas e o conselho dos homens, com apelativos aos prazeres da carne. Permita-me, meu querido, minha querida, desculpem, mas permita-me, eu preciso fazer isso. Permita-me perguntar a você diretamente, que está nessa situação, que está dividido. Até quando você pretende ficar dividido entre a pureza espiritual e as impurezas espirituais? Entre uma vida limpa de crente, de servo, a serviço de Deus, e uma vida emporcalhada com as coisas mundanas e servindo de escândalo. Então, a serviço de Satanás. Porque aquele que escandaliza a igreja está fazendo exatamente aquilo que Satanás quer que seja feito. Sim, meus queridos, porque tornou-se comum, infelizmente, crentes estarem divididos entre as atividades eclesiásticas dominicais e as atividades sociais. As sociais de fins de semana, em festinhas particulares, muitas de natureza duvidosa, regadas a bebidas alcoólicas e quem sabe outras coisas mais, onde ocorrem frivolidades com cenas de mundanismo, não admissíveis a um salvo por Cristo, e onde a simples presença de um cristão significa, no mínimo, um mau testemunho. Repito, infelizmente, há muitos membros de nossas igrejas divididos entre os cultos, os louvores, a adoração e a essas tais festinhas, boates, escapadinhas para motéis em finais de semana. A quem esses tais membros da igreja pensam estar enganando? A quem eles estão agradando? A Deus ou a Satanás? Faço a você, membro da minha igreja, membro da igreja que o Senhor me confiou para conduzir eclesiasticamente e a dizer essas palavras que estou dizendo. Faço a mesma pergunta feita pelo profeta Elias aos israelitas nos dias de Acabe. Até quando você vai permanecer dividido entre os prazeres espirituais da tua igreja e a satisfação carnal que você sente quando não está na igreja, mas sim lá na sinagoga de Satanás? Até quando você permanecerá dividido entre a santidade e a impureza espiritual? Mas voltamos lá, Elias. A convocação de Acabe era para uma celebração a Baal. Lá estavam o rei, a rainha, 400 sacerdotes de Aserá, 450 profetas do ídolo Baal e o povo de Israel. Elias era o único presente àquela convocação idólatra que ali estava com outro propósito, que não era o de curvar-se perante Baal. Aparentemente, Elias estava sozinho, sem a simpatia real
contra 850 líderes religiosos que com truques enganavam o povo e sem o apoio do povo de Israel. Sozinho? Não. Não. Elias era o único ali que não estava sozinho. Os outros, o rei, a rainha, os sacerdotes, os falsos profetas, o próprio povo, estavam acompanhando-se mutuamente. Estavam entre amigos, acompanhados de amigos, mas o único que não estava só era o profeta Elias. Elias estava com Deus, na presença de Deus. Elias estava cheio do Espírito de Deus e por esta razão ele não estava só. Os demais sim, todos estavam sozinhos. Porque, meus queridos, um dia aqueles que não servem ao Senhor estarão diante do Senhor respondendo pelos seus atos sozinhos. Sozinhos. Queridos irmãos e irmãs, embora você pareça estar sozinho, embora pareça ser a sua voz a única a respeito das suas convicções de fé no Deus único e verdadeiro, lembre-se que você, que anda na presença de Deus, não está só. O Senhor sempre estará contigo. É promessa de Jesus, o nosso Deus, a segunda pessoa da Trindade. O que ele disse em Mateus 28, 20? Eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Eu creio nessa palavra, eu me aproprio dela e ando na presença do Senhor para não estar só. Eu estou dizendo isso porque em muitas situações, irmãos, eu me dirigi ainda há pouco a irmãos que estão aí divididos, mas também há muitos irmãos que estão firmes na presença do Senhor, mas que às vezes se sentem abatidos, porque lá no trabalho, lá na escola, mesmo cercado de outros irmãos em Cristo, quando ele defende a fé, aqueles se calam, aqueles se encolhem covardemente. Meu querido, minha querida, não deixe nunca, você que é crente, você que está testemunhando a sua fé, você que está falando em nome do Senhor, não deixe nunca que o complexo de minoria ou de inferioridade numérica o amedronte, traga-lhe desânimo, faça-o desistir, fugir da batalha. A batalha é sua, faça a sua parte nessa batalha. Testemunhe, fale em nome do Senhor, diga o que tem que dizer. E se for preciso, fala para o crente também, para o membro da igreja. Porque se ele for crente, ele vai ouvir. Se não for crente, se for só membro da igreja, ele não vai ouvir, ele vai se aborrecer contigo, mas vai sair fora. Não é? Elias concluía que aquela era a hora de uma tomada de posição por parte daquele povo. O povo teria que decidir entre Deus e o ídolo. E por inspiração divina, Elias lança um desafio aos balaíns, aos profetas de Baal, para que o povo se definisse a quem serviria. O povo assistiria, ele faz o desafio, o povo assistiria à prova e se decidiria entre Deus e Baal, ou se por um ou por outro. Era o momento da decisão. Elias propôs um desafio para ele, profeta de Deus, e os 450 profetas de Baal. Tudo precisava ser feito diante do povo, ali mesmo, naquele momento, em igualdade de condição, sem arranjos,
Não poderia ser algo previamente preparado, com possibilidade de truques mágicos, arranjos às escondidas, mas algo feito às claras, um teste único e decisivo. Elias demonstrou coragem e convicção no Deus ao qual ouvia e servia, e com o qual mantinha perfeita e estreita comunhão. Elias sabia que Deus agiria de forma sobrenatural em resposta à sua oração. Elias não estava ali, meus amados, diante do povo e diante dos profetas de Baal, dos sacerdotes de Será e do rei, para defender os seus pontos de vista interpretativos da doutrina sobre Deus. Mas ele estava ali para convictamente defender o nome do Senhor. Não estava ali para demonstração de poder pessoal, promoção pessoal, para que o povo pudesse passar a ouvi-lo como um profeta de poder, realizador de prodígios, etc. Não. Aquele não era o momento. Nem Elias tinha tal propósito de demonstração de prodígios seus. Aquele era o momento em que ele, o profeta Elias, se colocava como um instrumento divino para o povo ver e sentir quem era o verdadeiro Deus, o Deus de Israel, e optasse a quem serviria. O povo, diante do desafio de Elias, concluiu que a proposta era boa. A proposta de Elias era boa. Vocês podem ver isso lá no versículo 24. E aceitaram-na, preparando-se para ajuizar a prova, para prestar atenção nos acontecimentos e tomar a decisão. Os 450 profetas de Baal aceitaram o desafio. Que tolice! Talvez porque imaginasse que Elias sofreria o pior, fosse qual fosse o resultado da prova, visto que sua morte já havia sido pedida por Jezabel. E eles fizeram exatamente como Elias propôs. Prepararam o altar para o sacrifício, colocaram um animal sacrificado como oferenda a Baal, sobre o altar, e começaram a invocar o nome de Baal. Nada aconteceu. Da invocação passaram ao clamor. Baal não respondeu. Passava do meio-dia e os balaíns intensificaram seus rogos, se retaliando com chibatadas cortantes, sangrando. Tudo inútil, fútil, pois eles estavam invocando um ídolo sem vida. Elias se divertia, porque sabia que Baal não responderia, e o povo a tudo assistia. Entardecia, o sol logo se poria no horizonte tardio, e então Elias se dispôs a fazer a sua parte no desafio que ele mesmo propusera. Elias fazia tudo de forma pensada, organizada, planejada. Primeiro, ele mesmo reparou o altar do Senhor, que por ordem da rainha tinha sido vandalizado, versículo 30. Ele representou com 12 pedras as tribos de Israel, versículo 31, colocando-as como base do altar erguido em nome do Senhor. Mandou que cavassem uma vala ao redor do altar com 12 centímetros de profundidade. Colocou lenha sobre o altar e sobre a lenha o animal repartido em 4 partes. Depois ordenou que colocassem água sobre o animal e a lenha e repetiu a ação por 3 vezes. Mais água, botem mais água. Até que a água escorreu do altar, encheu a vala ao redor. Tudo pronto, todos olhando, Elias orou. Sem espetáculo, de forma simples,
sem apelação emocional, sem imposição de voz ou gesto, sem mesuras. Ele não deu ordem a Deus, ele pediu a Deus. A oração do profeta foi simples, composta apenas de 2 itens. Primeiro, pediu que Deus mostrasse que ele era Deus, era o único Deus, o verdadeiro Deus, o Deus de Israel. Versículos 36 e 37. 2. Pediu que Deus o confirmasse em seu ministério profético e que o povo soubesse que as suas palavras eram ordenadas por ele, Deus. Ele não falava de si mesmo. A mensagem não era dele, era do Espírito de Deus. Meus irmãos, minhas irmãs, a resposta à oração de Elias foi imediata e inquestionável diante do povo. Um raio vindo do céu incendiou a lenha que consumiu o holocausto, fez evaporar a água que inundava a base do altar, secando a vala ao redor. A resposta do Deus de Israel aconteceu no ato, num relâmpago. Elias não precisou gritar, saltar, impostar a voz. Ele orou de forma simples e Deus ouviu, atendeu, respondeu. Assim é Deus, meu querido. Assim é Deus, minha querida. Aquele que tem comunhão com Ele, Deus, pede e recebe. Mateus 7, 7. Vou falar sobre esse texto na próxima quarta-feira. Ainda vou continuar na próxima quarta-feira falando sobre oração. Mateus 7, 7. Lá está dito por Jesus: aquele que pede, recebe. Aquele que bate, se abre. Elias orou e o sobrenatural ocorreu da parte de Deus. Não foi Elias que fez o raio cair. Não foi Elias que fez o fogo acender num ato de mágica. Não, senhores. O raio veio por ordem do Senhor. E então, meu querido, minha querida, diante da manifestação do poder de Deus, não do poder de Elias, do poder de Deus, o povo exclamou: o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. O que ocorreu? Qual o segredo de Elias? O segredo era que o Deus de Elias era real, era verdadeiro. O seu Deus é real, o seu Deus é verdadeiro. O outro segredo do profeta era que a mão do Senhor, por causa da comunhão que ele tinha com Deus, da aproximação dele com Deus, do caminhar dele com Deus, a mão do Senhor, por esta causa, por estas razões, era com ele. E aí eu termino fazendo uma pergunta direta para você responder ao seu coração. E na próxima semana nós continuamos. Como está a tua comunhão com Deus? Meu irmão, minha irmã, meu querido jovem, meu querido adolescente, a mão do Senhor está sobre você? A mão do Senhor te direciona? Abaixe sua cabeça, vamos orar ao Senhor. Pai, estamos falando, Senhor, sobre essa arma poderosa que é a oração. Arma que faz tremer as hostes infernais e que o Senhor tem colocado à nossa disposição para utilizarmos. Abençoe, Senhor, os adolescentes que me ouvem. Dê porção dobrada da Tua graça a eles. Abençoe os jovens que estão sendo alcançados, ó Pai, com os apelos mundanos e estão aí numa luta espiritual tremenda.
Abençoe essas vidas, ó Pai, para que eles não saiam da Tua presença, possam continuar caminhando na Tua presença, possam continuar testemunhando de Ti, possam permanecer firmes. Ó Pai querido, nós suplicamos a Tua bênção sobre os pais, as mães, os tios, os avós, que já viveram experiências contigo, que fazem parte do Teu povo, mas que talvez, por causa do distanciamento desses meses sem a comunhão na Tua igreja, estão aí, Senhor, enfraquecidos espiritualmente, esquecendo, Seu Pai, das coisas que o Senhor já realizou na vida deles. Abençoe esses corações, fortaleça esses corações. Que alguma dessas vidas que me ouvem está dividida, Senhor. Que essa seja a noite de uma tomada de posição. Continue conosco, Pai, na próxima semana, quando continuaremos falando sobre a oração. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos e espero cada um de vocês no próximo domingo, às 9 horas, na nossa Escola Bíblica Dominical. Faça a sua inscrição e, se você não puder vir à Escola Dominical, pelo menos venha ao culto às 10h30. Às 10h30 iniciamos o culto, que também é transmitido. Se você não puder vir, acompanhe. Faça do domingo às 10h30 um momento de culto, de adoração. E esteja quem estiver na sua casa, amigo, vizinho, visitante. Pare tudo, pare tudo. Sintonize o YouTube, PIB Freguesia, e assista o culto da sua igreja. Que Deus abençoe a todos. Amém. Oi pessoal, o Panorama Bíblico de hoje vai falar do livro de Ruth, né? O livro ele tem autoria desconhecida, né? Possivelmente foi escrito pelo profeta Samuel, mas isso não é uma unanimidade. Ele vai narrar a história, né, de Ruth como um exemplo da providência, né, do socorro de Deus quando nós achamos que não tem mais solução para as circunstâncias, né? É uma história de amor que nasce de um sofrimento. Então tudo começa ali com a história de Noemi, né, uma israelita que morava em terra estrangeira, e com a morte do seu marido, né, ela se torna viúva, e também com a morte dos seus filhos, ela volta, né, para sua terra natal, e uma de suas noras se recusa a não voltar com ela. Então essa nora, que se chamava Ruth, né, ela demonstra ali todo o seu amor pela sua sogra, né, e volta para a terra natal da sua sogra com ela, e ali Deus providencia um resgatador, um novo marido, que pudesse, né, resgatar toda aquela herança, né, porque fazia parte da família, né, de Noemi. Então, ele casando com Ruth, né, conseguiria resgatar toda aquela herança e também manter a linhagem, né, familiar, né, de onde vai gerar a descendência de Davi e de Jesus. Então, eu espero que essa leitura venha edificar a sua vida.